sendo aperfeiçoados no deserto. Esse é o tema do devocional de hoje e, queridos, se prepare porque o devocional está incrível. Seja muito bem-vindo, eu sou a Ayla, você está em mais um podcast do Vem Teu Reino e é uma alegria ter você aqui comigo. Hoje, queridos, de forma muito especial, eu oro pedindo ao Senhor para que Ele te dê o entendimento, a clareza com relação a esse devocional, queridos. O Senhor ministrou demais no meu coração, essa mensagem ela está ardendo dentro de mim. E eu queria compartilhar com vocês. Primeiramente, eu queria falar que só quem está passando por algum deserto sabe o quão difícil é estar nesse lugar. Talvez hoje você está enfrentando alguma situação em alguma área da sua vida e eu creio que esse devocional, se você está aqui, é porque esse devocional chegou de encontro ao seu coração. Tem uma palavra muito especial através desse devocional e eu sei que o Senhor ele vai te usar também para ministrar essa palavra na vida de outras pessoas. Queridos, vamos ter por base então o livro de Deuteronômio, capítulo 8, o versículo 2 que diz assim: lembrem-se de todo o caminho pelo qual o Senhor, o seu Deus, os guiou no deserto durante esses 40 anos, para humilhar vocês, para pôr vocês à prova, para saber o que estava no coração de vocês, se guardariam ou não os seus mandamentos. Queridos, é comum que o Senhor ele nos chame para caminhar por terras áridas, como ele fez com o povo de Israel, porque nesse ambiente de escassez e muitas vezes nesse ambiente de solidão é onde nós conseguimos ouvir a voz de Deus com mais clareza, é onde nós passamos a depender do seu agir sobrenatural e nós nos tornamos sensíveis aos seus ensinamentos. É desse modo, queridos, que o nosso caráter é provado e corrigido pelo Pai. Eu não quero que você fique bravo com Deus, eu não quero que você se revolte contra Deus, se talvez hoje você está passando por um deserto. Mas vamos olhar para a palavra de Deus e ver que o povo de Israel também passou por um deserto. E se você olhar ali no deserto, os israelitas eles sentiram fome, até que eles foram presenteados com o maná que caía do céu. E esse maná passou a sustentá-los todas as manhãs. Eu acredito que o Senhor tenha agido assim, não apenas para que o seu povo fosse suprido fisicamente, mas para que eles também aprendessem uma importante lição. Se você ler Deuteronômios 8:3 diz: as pessoas não vivem só de pão, mas de toda palavra que vem da boca do Senhor. É muito interessante, queridos, a gente pensar que essa maneira que Deus usa para nos aperfeiçoar me lembra do processo que uma planta, a raiz de uma planta sofre. Essa semana, no nosso devocional de quarta-feira, se você não ouviu, nós falamos como está sua estrutura, como é que tá suas raízes. Se você não ouviu, eu te convido para, após esse devocional, clica lá no YouTube, no Spotify, clica nessa mensagem de quarta-feira que também foi uma mensagem muito abençoada. Queridos, entenda que esse mesmo processo que Deus usa para nos aperfeiçoar é o mesmo processo que uma raiz de uma planta só. Ayla, o que você está querendo dizer com isso? Queridos, aquilo que faz a raiz de uma planta ser forte e profunda é justamente a falta e não a fartura. Entenda o que eu estou querendo dizer. Quando não tem água na superfície do solo, essa raiz ela abandona o raso e ela procura lençóis de águas mais fundos e escondidos. O que isso tem a ver, Ayla? Queridos, entenda que a escassez na nossa vida, assim como a falta de água para uma raiz de uma planta, essa escassez que nós estamos vivendo, ela é um convite para o crescimento e Deus deseja aprofundar as nossas raízes. Além disso, queridos, esses momentos de sequidão que a gente passa na nossa vida faz a gente adquirir novas habilidades. Eu vou contar uma coisa pra vocês. Por exemplo, eu e meu esposo, quando a gente veio morar na Europa, a gente não conhecia ninguém, a gente não tinha contato ainda com as pessoas, a gente não conhecia onde ficavam as coisas e surgiu uma dificuldade. Meu esposo precisava cortar o cabelo. Eu, queridos, nunca cortei cabelo, nunca fui cabeleireiro, nunca fiz nenhum curso, mas por conta dessa escassez, dessa situação em que a gente não conhecia ninguém e meu esposo precisava cortar o cabelo, o que Deus fez? O Senhor, ele colocou sobre mim um novo talento, uma nova aptidão que nem eu sabia que eu possuía e eu comecei a cortar o cabelo do meu esposo. Isso é um exemplo bem
bobo, mas é só para vocês entenderem, queridos, que em meio aos momentos de escassez que nós estamos vivendo na nossa vida, o Senhor, Ele nos dá capacidades e a gente descobre essas novas habilidades para que a gente enfrente esses momentos de escassez, esses momentos de sequidão. Talvez, meu querido e minha querida, se você está atravessando um deserto hoje, em nome de Jesus, a palavra do Senhor para você hoje é: encare esse tempo como uma estação de muito aprendizado e de muita proximidade com o Senhor. Se você está vivendo um deserto hoje, não se deixe esmorecer, não se deixe ficar prostrado, murmurando ou mesmo sem forças, sabe, para orar, para buscar Deus. Não, queridos, entenda que essa estação de escassez, você está sendo aperfeiçoado nesse deserto. O Senhor, Ele está permitindo que você cresça em meio a essa escassez. Tenha mais proximidade com o Senhor. Ayla, mas eu não tô tendo força. Peça para o Espírito Santo, porque a palavra de Deus diz que quando nós não sabemos orar, o Espírito Santo, com gemidos inexprimíveis, Ele intercede por nós. Se aproxime mais de Deus em meio a esse deserto que você está vivendo. Israel presenciou grandes milagres durante aqueles 40 anos. E uma coisa linda, queridos, linda, que eu li na palavra de Deus, e eu quero que você se apegue a isso. Durante o tempo que Israel estava no deserto, a presença de Deus nunca os abandonou. Essa mensagem tocou tanto no meu coração, queridos. Isso tá ardendo dentro do meu coração para que você também tenha a sua fé renovada nessa hora, que você entenda como foi lá no deserto com Israel. Lá em Êxodo 13 diz: como nuvem durante o dia e coluna de fogo à noite, Deus os guiava constantemente. E a palavra que eu quero deixar para vocês hoje é: assim também o Senhor, Ele caminha do teu lado e Ele será o provedor de tudo o que você precisa. Glória a Deus, aleluia por essa palavra. Queridos, em nome de Jesus, que você fique firme em meio a essas tempestades da vida, que você possa ouvir Deus no meio desse deserto que você está passando e que você não se esqueça. A presença de Deus não te abandona. Glória a Deus por isso, queridos. Eu peço ao Senhor para que essa mensagem seja ministrada no seu coração, que você compartilhe com mais pessoas, que você divulgue a palavra de Deus através desse devocional para aquelas pessoas que Deus está aí colocando no seu coração, e que você receba hoje um renovo do Senhor, que você receba a graça, a misericórdia, a fidelidade do Senhor sobre a sua vida, que você não desanime, mas creia que você está sendo aperfeiçoado nesse deserto. E a escassez, ela é só um convite para que você cresça e cresça e cresça. Em nome de Jesus, Deus te abençoe.